Bom dia a todos, e digo isso não só aos colegas que estão aqui presentes no auditório da BDF, mas também a todos os internautas que nos acompanham pela transmissão online, através do seu computador, do seu tablet ou do seu telefone. É um grande prazer dar início ao primeiro webinar da BDF, que é uma iniciativa da BDF para que os nossos debates, as nossas discussões tributárias, possam alcançar e ter a contribuição de todos vocês, não só aqui no Rio de Janeiro, mas pelo Brasil afora. E o tema de hoje não poderia ser mais propício para isso, assim como os nossos palestrantes. O tema é questões atuais do ISS, que é um assunto mais do que debatido, polêmico, que afeta empresas, indivíduos, municípios, pelo Brasil afora. E temos para palestrar nesse evento, na nossa mesa redonda, dois ícones de direito tributário brasileiro, representando não só a BDF, como também uma associação irmã, que é a BRADET, de Minas Gerais. Por conta disso, eu aproveito para apresentar aos nossos palestrantes, professor Eduardo Maneira, professor associado de Direito Tributário da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, é presidente da BRADET, também diretor da BDF, e é sócio de Sacha Calmon, Isabel Derzi, consultores e advogados. Além do professor Maneira, nós temos hoje, e é com muita honra que eu digo, também o próprio presidente da BDF, o professor Gustavo Brigagão, que é presidente da nossa associação, é General Counsel Member da International Fiscal Association, a IFA, a qual a BDF é representante no Brasil, é presidente da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Rio de Janeiro, a BritCham, é diretor de Relações Institucionais do Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, CESA, é também diretor da Federação das Câmaras de Comércio do Exterior, é membro do Conselho Empresarial das Câmaras de Comércio Exterior da Associação Comercial do Rio de Janeiro, professor de Direito Tributário em cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas, FGV, e também é colunista do Conjur, na coluna Consultor Tributário, e também sócio do escritório Ulloa Canto Advogados. O tema de hoje vai certamente provocar contribuições não só da mesa, como também esperamos de vocês aqui no auditório da BDF, e também contribuições de todos vocês que estão nos assistindo pela internet. Então, por favor, podem encaminhar suas perguntas para o e-mail abdf@abdf.com.br, que a contribuição de vocês, as dúvidas, as questões vão ser muito bem-vindas. Com isso, passo a palavra ao professor Eduardo Maneira para dar início à nossa mesa redonda. Bom dia a todos, os que se encontram presentes no auditório da BDF, os que estão nos seus escritórios, em suas residências, acompanhando pela internet este evento, primeiro com a tecnologia webinar, que tem já uma primeira vantagem em relação aos outros. Começou pontualmente às 9h30, em respeito aos que estão em casa nos acompanhando. É uma honra para mim participar desse evento, ao lado do presidente Carlos Adolfo Duarte e do Dr. Gustavo Brigagão, meu colega, presidente da BDF, meu amigo, e talvez seja o tributarista que mais conheça de ISS no Brasil. Então, em face das qualificações do Gustavo, eu já estou avisando que o meu papel aqui vai ser um papel de coadjuvante, ou quase de um debatedor em posição privilegiada, porque integro a mesa. Então, nessa condição de coadjuvante, eu vou fazer uma breve introdução a respeito do fato gerador do ISS e de questões genéricas, mas importantes em torno deste imposto, para que eu possa, vamos dizer assim, passar a bola para o Gustavo e, na medida do possível, fazendo as intervenções que eu acho que são cabíveis e que devem refletir
aquilo que os senhores que estão assistindo devem, por não estar presentes, não conseguem fazer em tempo real, como eu vou tentar fazer. Muito bem, nós estamos aqui falando de questões atuais do ISS. E vamos começar do início. O que diz a Constituição, no artigo 156, inciso 3, ao atribuir, outorgar competência aos municípios para instituir esse imposto. Artigo 156, inciso 3. Compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza. Olha a amplitude da competência dada pela Constituição aos municípios. Serviços de qualquer natureza, não compreendidos no artigo 155, inciso 2, definidos em lei complementar. Em tese, todo e qualquer serviço pode ser tributável pelo ISS, com exceção daqueles serviços que já são ou que devem ser tributados pelo ICMS, nos termos do artigo 155, inciso 2, que são serviços de comunicação e o intermunicipal, interestadual de transportes. Tirando o serviço de transportes, intermunicipal, interestadual e o serviço de comunicação, todo e qualquer serviço pode ser tributável pelo ISS. Mas a Constituição diz os serviços definidos em lei complementar. Esta é uma questão atual e também antiga. A crítica que a doutrina faz pela opção da lei complementar não definir genericamente o que seja serviço, mas de optar por fazer uma lista dos serviços tributáveis. Então, apesar de não ter um conceito na legislação tributária do que seja serviço, a doutrina tratou de construir este conceito de serviço. Nós temos no Código Civil, no artigo 594, não um conceito de serviço tributável, óbvio que não seria essa a função do Código Civil, mas no artigo 594 há um conceito de locação de serviços. Trata de locação de serviço, dizendo toda espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição. E eu traria, por considerar preciso, claro, objetivo, o conceito de serviço tributável do professor Roque Carrasa, que diz: a hipótese de incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza deve ser a prestação a terceiro de uma utilidade material ou imaterial com conteúdo econômico sob o regime de direito privado. Ou seja, para que possamos considerar serviço tributável pelo ISS, nós estamos falando de uma utilidade material ou imaterial, como execução de fazer e não de dar coisa, deve ser prestada a terceiro, executada sem vínculo de subordinação jurídica, deve ser objeto de circulação econômica, deve ter conteúdo econômico e deve ser prestado em regime de direito privado. Pode ser por pessoa física, por pessoa jurídica, por empresa pública ou sociedade de economia mista. Não pode, o serviço público prestado pela administração direta não é tributável pelo ISS. Muito bem, até porque, eu diria, nem só por conta da imunidade, é por conta que o serviço público ele não tem um caráter negocial, que é essencial para mim no conceito de serviço tributável. Muito bem. Mas, como eu disse, desde sempre que o ISS
está previsto na Constituição, Emenda Constitucional 1865, e veio o Decreto-Lei 406/68, com seus depois diplomas sucessivos, Lei Complementar 87, hoje Lei Complementar 116, o legislador infraconstitucional fez a opção de não definir o que seja serviço tributável, mas de listá-los. Isso não significa, e talvez a coisa importante a dizer, não há essa liberdade, não há essa liberdade ao legislador complementar de se distanciar do conceito de serviço tributável. O que eu quero dizer? Não pode ocorrer de constar da lista algum serviço que não possa ser tributado, como ocorreu, nós vamos ver, locação de bem móvel, constava da lista da lei complementar. E os nossos tribunais, o Supremo Tribunal Federal disse que, apesar de constar na lista, aquilo não era um serviço tributável, então não é o simples constar da lista que legitima a cobrança do ISS sobre aqueles serviços, pelo simples fato de estarem na lista, e pode ocorrer de ter serviços que se enquadram no conceito de serviço tributável, como eu acabei de expor, na doutrina de Roque Carrasa, e que, se não estiver na lista, não pode ser tributado. Ou seja, nós vamos ver alguns exemplos em que isso ocorre, e a manifestação do Supremo de que a lista é taxativa e ela delimita a competência tributária dos municípios para instituir o ISS. Os municípios, a lei complementar não institui o ISS. Quem institui o ISS são as leis municipais, mas as leis municipais, os municípios exercem as suas competências nos limites definidos pela lei complementar. A lei complementar, ela não pode extrapolar aquilo que a Constituição lhe outorgou, definir os serviços tributáveis. Ao definir os serviços tributáveis, ela não pode incluir o que não é serviço nessa lista, mas ela pode excluir ou não contemplar alguns serviços que poderiam ser tributados e que vão ficar fora do âmbito de tributação, fora da esfera de competência dos municípios, por não constarem da lista. Então, primeira noção do conceito de serviço e da importância da lista da lei complementar para delimitar a competência. E há uma manifestação do Supremo, também importante, sobre a taxatividade da lista. A lista não é exemplificativa, ela é números clausos. E o fato de determinado serviço ser excluído da lista, nós vamos ver alguns exemplos de serviços de corretagem, agenciamento de títulos, né, Gustavo, que a lista, a Lei Complementar 87, dizia que não poderiam ser tributados se estes serviços fossem prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, e essa questão chegou ao Supremo para saber o seguinte: ora, desde a Constituição de 88, é proibida a chamada isenção heterônoma. E os municípios começaram a argumentar que a exclusão de determinados serviços da lista seria, na verdade, uma isenção heterônoma vedada pela Constituição.
E o Supremo disse, nós vamos ver, que não é um caso de isenção heterônoma, era um caso de delimitação de competência. A isenção heterônoma, hoje sim, quando a Constituição autoriza a lei complementar excluir da incidência do ISS a exportação de serviços. Então, quando a lei complementar isenta do ISS a exportação de serviços, nós não estamos falando de imunidade, porque a Constituição não traz essa imunidade na exportação, mas ela autoriza a isenção heterônoma nos casos de exportação de serviços. Então, a taxatividade da lista não se confunde com isenção heterônoma. Mas, apesar de ser taxativa, a Constituição não proíbe a chamada interpretação extensiva. Quando se diz tributar determinados serviços e seus congêneres, permite-se uma interpretação extensiva para que não se esgote quando você diz que é tributável pelo ISS aqueles brinquedos que tem num parque de diversão. Você não precisa listar quais os brinquedos que tem no parque de diversão exaustivamente para poder tributar ou não. Você já sabe, às vezes muda o nome, tem uma novidade, alguma coisa, e isso é permitido. Nós temos aqui a interpretação extensiva, alguns acordos, mas que na hora, eu acho que vou deixar para na hora que chegar essa interpretação extensiva em serviços bancários. Quer dizer, você não precisa dizer quais são, listar exaustivamente quais os serviços bancários que possam ser tributados pelo ISS. Se ele estiver no conceito de serviço tributável e a lista de serviços enumerar alguns e dizer e outros congêneres, outros da mesma natureza, isso não estaria afrontando a noção de taxatividade da lista, mas sim estaria fazendo uma permitida interpretação extensiva. Então, eu diria que os contornos gerais do ISS seriam esses, e o tema que eu imagino antigo e atual diz respeito, e nós vamos aqui tratá-lo com mais vagar, da questão do sujeito ativo do ISS ou do local do pagamento do ISS, onde o ISS é devido. Essa talvez seja a questão mais tormentosa, ou uma das mais tormentosas que nós vamos enfrentar. Se devemos pagar o ISS no local da prestação de serviço ou no local da sede do estabelecimento. E aí, essa questão, que houve sempre uma divergência entre a legislação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e aí eu já vou caminhando para o fim da minha introdução, há uma questão que é muito importante, porque essa divergência entre a legislação e a jurisprudência sempre teve por base a questão do conceito de extraterritorialidade da lei municipal. E essa questão da extraterritorialidade está se tornando, parece-me, um argumento secundário, porque está prevalecendo agora para justificar o pagamento do ISS no local onde o serviço é executado, em função do conceito, do alargamento do conceito de estabelecimento. O alargamento do conceito de estabelecimento. Isso o Gustavo vai tratar. Eu me lembro, eu até perguntei ao Gustavo antes, para nós, eu falei assim, Gustavo, nós podemos ser um estabelecimento? Nós, advogados, quando vamos, porque o conceito de estabelecimento pode ter essa amplitude. Se eu vou a Brasília fazer uma sustentação oral
eu sou uma unidade autônoma, então o serviço está sendo executado em Brasília por uma sustentação oral minha. Eu sou um estabelecimento ambulante. Me lembrei de o presidente Abraham Lincoln foi abordado por uma senhora que queria contratá-lo por uma causa antes dele se tornar presidente dos Estados Unidos. Ele estava montado no seu cavalo, com um chapéu, homem sempre elegante. Ele falou assim: doutor Lincoln, eu queria marcar uma consulta com o senhor. Onde é o seu escritório? Ele tirou o chapéu e falou assim: debaixo do meu chapéu. Então, ali o Abraham Lincoln se considerava um estabelecimento ambulante, com certeza. Então, mas isso tem uma repercussão muito importante para saber onde eu devo pagar o ISS, que é uma questão realmente rumorosa. E nós vamos ver também, aí dentro do delineamento do que seja serviço tributável, eventuais conflitos do ISS com o IPI e o ICMS, especialmente o IPI. Porque o que define, assim, a grosso modo, ISS, obrigação de fazer, IPI e ICMS, obrigação de dar. Mas o IPI, ele pressupõe um fazer anterior, né? Mas o ato de indústria, eu acho que é o que distingue o fazer do IPI do fazer do ISS. Porque quando se fala em industrialização, nós falamos em massificação, né? Em coisa que não é individualizada, aquilo que pode ser repetido, não é feito de modo personalizado. Essas são as questões, vamos dizer, introdutórias que eu queria colocar para passar para o Gustavo fazer efetivamente a exposição, e eu vou me colocar na condição de debatedor com muita honra. Muito obrigado. Passo então a palavra ao professor Gustavo Brigagão. Obrigado, Carlos. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que é uma enorme satisfação estar aqui hoje ao lado do Carlos Adolfo, nosso diretor, ao lado do Eduardo Maneira, presidente da Bradt, grande amigo, dos maiores tributaristas do país aqui, tratando pela primeira vez aqui, participando de um evento que é transmitido pelo webinar. É realmente uma grande satisfação poder participar desse momento, e aqui eu quero passar todas as honras ao Carlos Adolfo, que foi o nosso diretor, que efetivamente se dedicou e conseguiu que esse nosso projeto se efetivasse. Meus parabéns pelo sucesso do evento. E também agradecer a participação do nosso querido amigo Eduardo Maneira, como eu disse, presidente da Bradt, que traz aqui o seu brilho, e que com isso nós poderemos debater as questões desse tributo que, apesar de regulado por pouquíssimos dispositivos em uma lei complementar, um tributo que aparentemente seria um tributo simples, mas que cria problemas de toda a ordem. Cria problemas no que diz respeito ao seu sujeito ativo, ao seu sujeito passivo, à sua base de cálculo, ao seu fato gerador e à sua alíquota. Ou seja, é um tributo que, apesar de simples, é extremamente problemático. Bom, e já entrando nas questões que dizem respeito à incidência desse tributo, como o professor Eduardo mencionou, a definição da competência tributária ela é feita de uma forma bastante ampla pela Constituição Federal, na medida que ela diz que os municípios são competentes para instituir o imposto sobre a prestação de serviços de qualquer natureza. Mas não são quaisquer serviços, como o professor Maneira disse, são serviços que são elencados em uma lista de serviços. Essa lista de serviços, como determinou o Supremo Tribunal Federal,
como defenderam alguns a doutrina, como defendeu a doutrina e como determinou o Supremo Tribunal Federal. É uma lista que é taxativa na vertical e exemplificativa na horizontal. O que significa dizer isso? Que ela é taxativa no que diz respeito às categorias que são mencionadas nessa lista e ela é exemplificativa no que diz respeito à abrangência dessas categorias. O fato de espécimes dessa categoria não terem sido expressamente mencionados não significa dizer que eles não possam ser alcançados pela tributação. Já se verifica que a importância da lista, na medida em que, nesse precedente do Supremo Tribunal Federal, que referido pelo professor Maneira, quando se estabeleceu em um item da lista elencada no Decreto-Lei 406 de 68, fazia-se referência à possibilidade de tributação do agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer, exceto os serviços executados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Discutiu-se aqui se haveria uma isenção heterônoma ou não, como disse o professor Maneira, porque na medida em que se excluíam os serviços executados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central, se haveria ali uma isenção heterônoma, ou seja, a criação de uma exclusão do crédito tributário por uma norma que seria de natureza federal. Se fosse isso, ela seria inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal entendeu que não. E aí, com essa decisão, o Supremo vem e dá a efetiva natureza da lista de serviços. Ele disse, não se trata de uma isenção heterônoma. Trata-se, na verdade, da efetiva delimitação da competência de tributar, que é outorgada pela Constituição Federal aos municípios. No momento em que ele vem e diz que as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central não podem ser tributadas pelo ISS quando exercerem essas atividades de agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos quaisquer, o que a lista faz, na verdade, é retirar do campo de incidência do imposto essa atividade. É isso que ela faz. Não se trata, portanto, de uma isenção heterônoma. Essa decisão dá a possibilidade de nós, estudiosos dessa matéria, percebermos qual é a efetiva função da lista de serviços. Não é? Outro exemplo diz respeito ao afretamento, a atividade de afretamento. Como o professor Maneira disse, o conceito de serviço é um conceito que deve obedecer à existência, a pré-existência de alguns requisitos para que ele exista. Na alocação de bens móveis, o Supremo Tribunal Federal entendeu que esse conceito não estaria presente, porque na alocação de bens móveis, o que há é uma obrigação de dar, e não uma obrigação de fazer. O Supremo Tribunal Federal entendeu que, para que o serviço fosse considerado tributável, para que se considerasse existente uma prestação de serviço tributável, seria necessário que restasse configurado uma obrigação de fazer. E na alocação de bens móveis, o que prevalecia era a obrigação de dar. No afretamento, o afretamento, como todos sabem, ele se subdivide em 3 espécies. Nós temos o afretamento a casco nu, que simplesmente a disponibilização da embarcação em si, não há nenhum serviço sendo prestado em conjunto com a disponibilização da embarcação. Há também os demais espécies, que seria o afretamento por tempo e o afretamento por viagem. No que diz respeito ao afretamento a casco nu, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas suas 2 turmas, foi no sentido de que essa tributação não existiria, porque, na mesma forma
que prevaleceu na jurisprudência a não incidência do ISS na alocação de bens móveis, deveria também aqui, em relação ao afretamento a casco nu, prevalecer o mesmo entendimento, no sentido de que não restaria configurada o conceito de serviço, não restaria configurado o conceito de serviço. Agora, em relação ao afretamento por viagem e o afretamento por tempo, nessas duas hipóteses, sim, haveria um serviço, haveria possibilidade de existência de um serviço tributável. Só que essas duas espécies não foram expressamente mencionadas na lista de serviços. Então, o fato de não ter sido expressamente mencionado na lista de serviços impediu a incidência do tributo. Ou seja, na hipótese do afretamento, nós conseguimos ver as duas situações que impedem a incidência do tributo. A primeira delas, o bareboat agreement, que é o afretamento a casco nu, em que a não incidência se dá em função do fato de que não podemos subsumir esse contrato no conceito de serviço, e a segunda situação, que é o fato da existência de contratos em que, apesar de ser possível configurar um serviço, esse serviço não pode ser tributado porque ele não está elencado na lista. Dentro disso, da taxa de atividade, voltando à questão do banco, só uma informação, a primeira vez que o Supremo se manifestou foi, quem quiser anotar, eu não tenho slide, agravo regimental no recurso extraordinário 450.342, dígito 5 do Rio de Janeiro. O agravante foi o município do Rio de Janeiro e o agravado foi o Sindicato dos Bancos do Estado do Rio de Janeiro. O relator foi o ministro Celso Mello. E como o ministro Celso Mello é muito didático, ele diz que essa exclusão da tributabilidade mediante ISS das atividades executadas por referidas instituições qualifica-se como situação reveladora de típica hipótese de não incidência do imposto municipal em causa, pois decorre do exercício pela União Federal da competência que lhe foi outorgada diretamente pela própria Carta, sobre cuja égide foi editada a Lei Complementar 56 de 87. E ele diz que não configuram concessão pela União de isenção heterônoma de tributo municipal expressamente vedada pela Constituição da República. É um acórdão que expressa de modo muito claro isso que o Gustavo expôs, é a referência que eu acho que é o primeiro caso. E o exemplo do afretamento, agora que você diz, que há um inconformismo, desde Geraldo Ataliba, por exemplo, das atividades de restaurantes, bares e similares não constarem da lista, né? O Geraldo Ataliba, você falava assim, mas ninguém vai a um restaurante comprar a mercadoria, arroz, feijão, carne, ele vai ali para ser beneficiado por um serviço, por uma prestação de serviço. E por que não é tributado o restaurante? Porque não está na lista. Mas ele se enquadraria em todas as notas do conceito de serviço. Mas pelo fato de não estar na lista, não é tributado pelo ISS e é sim tributado pelo ICMS. Exatamente. Eu acho que esses dois exemplos, eles dão a noção da importância da lista de serviços e do conceito de serviço. Ou seja, esses dois elementos são os definidores da competência tributária dos municípios. Se não estivermos diante de um serviço, não há incidência. Se esse serviço não estiver na lista, também não haverá essa incidência. Uma outra questão, e aí eu passo ao meu terceiro slide, é a questão da cessão de direitos. Como nós vimos, o Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer que a alocação de bens móveis não poderia estar sujeita à incidência do imposto, por não estarmos ali diante de uma obrigação de fazer, ele criou essa premissa que deve ser observada em relação a todos os demais serviços. Haverá incidência do ISS nas situações em que houver mera cessão de uso, porque a cessão de uso não se dá somente na alocação de bens móveis.
Ela se dá em relação a qualquer contrato em que prevaleça a disponibilização de um determinado bem, seja ele material ou imaterial, a disponibilização do uso desse bem. E nós conseguimos verificar em vários itens da lista situações semelhantes a essa. E, no entanto, na Lei Complementar 116, os parlamentares incluíram na lista de serviços tributáveis pelo imposto a locação de bens móveis. Houve a necessidade de um veto presidencial, na época o presidente Lula, em relação a esse item, fazendo exatamente referência a esse precedente do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, e como se dá, então, a incidência da cessão de direitos? Ela é possível? Quando ainda, antes da existência desse precedente do Supremo Tribunal Federal, o STJ, ao examinar a possibilidade de incidência da cessão de direitos autorais, que não estava expressamente elencada na lista de serviços, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que esse conceito era... a cessão de direitos autorais, ele se subsumia no conceito de locação de bens móveis, porque direitos autorais seriam considerados bens móveis pela legislação, pelo Código Civil. Então, se os direitos autorais são bens móveis, e se com a cessão de direitos autorais o que se dá é a cessão de uso desses direitos, então haveria ali uma locação de bens móveis, e o STJ, naquele momento, entendeu que, como havia previsão na lista de serviços, e essa previsão não havia sido ainda contestada perante o Supremo Tribunal Federal, como eu disse, foi anterior a essa decisão, a esse precedente, o STJ entendeu, sim, a cessão de direitos autorais deveria ser tributada. Pois bem, se era assim antes da declaração de inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre a cessão de direitos autorais, em relação à alocação de bens móveis, com o precedente, esse entendimento deveria mudar, deveria ser o oposto. No STF, quando houve a súmula, esse entendimento, a súmula 31, o STF entendeu que, quando sumulou o entendimento de que a não incidência do ISS sobre locação de bens móveis, logo se veio perguntando, mas me digam uma coisa, essa súmula, ela será aplicável à cessão de direitos? E o Supremo entendeu que não. Ou seja, existe aqui uma diferença de posicionamento do que entendia o STJ, porque o STJ, como eu disse, entendia que cessão de direitos autorais era efetivamente uma locação de bens móveis, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não. Mas isso também não quer dizer que o Supremo, ao examinar essa matéria, não venha a adotar o mesmo entendimento, porque aqui eu acho que o entendimento dele diz respeito à extensão da súmula vinculante, se abrangeria um outro contrato, um outro negócio jurídico que não fosse aquele efetivamente mencionado na súmula, de que se trate. Aí, Gustavo, dentro disso, a questão que se coloca ainda no item 3 da lista da Lei Complementar 116, da extensão da aplicação da súmula 31, porque, vamos lembrar, o item 3, serviços prestados mediante locação, concessão de direitos de uso e congêneres. O 3.01, que tratava de locação de bens móveis, foi vetado pela Presidente da República com fundamento na súmula 31. Depois veio a cessão de direito de uso de marcas, que o Supremo disse que não se aplicava à súmula. Mas tem uma questão que ainda acho que não há pronunciamento, que eu saiba, do Supremo, sobre o item 3.04. Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e
condutos de qualquer natureza. A questão do tráfico mútuo, por exemplo, aqui é obrigação, porque é o que vai definir quais foram os fundamentos que levaram o Supremo a dizer que não incidia ISS sobre locação de bens móveis. Esses fundamentos se aplicam ao item 3.04? Eu acho que se aplicam integralmente, né? Na direito de passagem, qual a obrigação de fazer na direito de passagem? Exatamente. Eu acho que todas as situações da lista em que houver uma situação semelhante à locação de bens móveis, em que não houver obrigação de fazer, a incidência não existe. Agora, no slide seguinte, eu faço referência a um outro aspecto que também foi discutido quando do exame pelo Supremo Tribunal Federal da locação de bens móveis, que é o fato dela vir acompanhada da prestação de algum serviço, de algum outro serviço. Então, por exemplo, como na hipótese que era examinada ali pelo Supremo naquela ocasião, que era a locação de guindastes. Se viesse o operador do guindaste e também houvesse a contratação desse operador para que ele fizesse toda a manipulação do equipamento, haveria ali a possibilidade de não incidência do imposto, não haveria um serviço em função da existência da participação desse funcionário? No meu ver aqui, o que se dá é uma situação um pouco diferente. Se eu tenho alguém manipulando o equipamento, o serviço que foi contratado, a meu ver, não seria mais aquele de mera cessão de uso desse equipamento, e sim o serviço que se opera com a utilização do equipamento. Então, por exemplo, se eu alugo um guindaste, só o guindaste, eu vou operar esse guindaste, eu tenho sim uma locação de bens móveis. Agora, no momento em que eu contrato um serviço em que me será disponibilizado o guindaste com alguém para operar esse guindaste, o que eu tenho é remoção de entulho, é remoção do que seja, do que venha a ser removido com esse guindaste. É um outro serviço. E nós verificamos no slide que quando o Supremo Tribunal Federal examinou a questão da locação, o ministro Marco Aurélio, que foi o relator, ele fez uma ressalva expressa de que, nessa parte sublinhada, que se houvesse o contrato para essa prestação, deixa eu ler desde o início, indago-se no caso o proprietário do guindaste coloca à disposição daquele que loca também algum serviço. Penso que não. Creio que aí se trata de locação pura e simples, desacompanhada destarte da prestação de serviços. Se houvesse o contrato para essa prestação, concluiria pela incidência do tributo. Essa questão ela veio a ser reexaminada quando da discussão da súmula, porque na súmula deveria constar essa ressalva, de que se a locação viesse acompanhada de algum serviço, não haveria incidência do imposto. Se vocês verificam no slide, que o ministro Joaquim, ele fez essa ressalva expressamente, só que os demais ministros disseram, olha, essa ressalva é desnecessária. E aí o ministro Peluso ele entra com a conclusão dizendo o seguinte, nesse trecho que eu destaquei, então, esse caso aí é a prestação de serviço típico, não é a locação de móvel como tal, foi o que eu acabei de dizer. Se eu tenho um serviço sendo prestado concomitantemente com a locação de bens móveis, não haveria que se falar aí na locação de bens móveis, mas sim nesse outro serviço que está sendo prestado, e se estiver na lista, e se estiver inserido no conceito de serviços, não haveria por que razão esse serviço não ser tributado. Agora, um aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui é de um outro precedente, também do próprio ministro Joaquim, que disse respeito à possibilidade de, nessas circunstâncias em que eu tenho a locação de um bem imóvel e a prestação concomitante de um serviço, o ministro Joaquim vislumbrou a possibilidade de se segregar as bases de cálculo, de forma que seria tributável somente o serviço que seria prestado concomitantemente com essa locação. Eu não sei se eu chegaria tanto, mas como vocês podem verificar no slide, na parte grifada,
inclusive deixou o advogado numa situação muito ruim, porque ele vem e diz: o que agravante poderia ter discutido, mas não fez, ou seja, ele colocou o pobre do advogado numa situação delicada com o seu cliente, é a necessidade de adequação da base de cálculo do tributo para refletir o vulto econômico da prestação de serviço sem a inclusão dos valores relacionados à locação. Ou seja, neste precedente, eu só conheço esse, não conheço nenhum outro, não sei se o Eduardo conhece ou o Carlos, aqui vislumbrou-se a possibilidade de, nessa situação mista de locação com serviços, haver a possibilidade de segregação da base de cálculo. Gustavo, eu queria completar a locação. Apenas em complemento ao julgamento, o recurso extraordinário 116.121, inciso 3, em que o Supremo decidiu pela inconstitucionalidade da locação de bens móveis, lembrar o seguinte: esse julgamento começou em 1992, sob a relatoria do ministro Galotti, e terminou em 2000, com Marco Aurélio. Lembrando que, quando começou esse julgamento do Pleno, as duas turmas, a primeira e a segunda turma do Supremo, já haviam se pronunciado pela constitucionalidade do ISS sobre locação de bens móveis. E quando chegou no Pleno, a tese, o Supremo mudou o entendimento por 6-5. Por 6-5. E duas questões que eu acho importantes. As duas turmas que já haviam se pronunciado baseavam-se na doutrina do Bernardo Ribeiro de Moraes, que dizia que o que distingue o ICMS do ISS, que um era circulação de bem material e outro circulação de bem imaterial. Então, que não haveria problema. Quer dizer, este conceito eu acho que foi superado depois, que a única nota distintiva seria o fundamento econômico, a circulação de bem imaterial. E deu-se um destaque muito importante, e aí, por obra do ministro Moreira Alves, de se respeitar o conceito do direito privado de serviço extraído do Código Civil, fazendo valer o artigo 110 do CTN. Então, hoje, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu vejo que há atualmente uma distorção na interpretação que se deve dar ao artigo 109 e do artigo 110 do CTN, e eu ouço às vezes alguém falar, inclusive, que há uma incompatibilidade, uma contradição entre os dois artigos, o artigo 109 e o artigo 110. E eu não vejo nenhum problema. Os dois devem ser interpretados em conjunto, e que o artigo 110 diz que você deve respeitar os conceitos de direito privado e não pode dar a eles outro sentido ou outra consequência tributária se aquele conceito foi utilizado na Constituição para definir competência. E foi com arrimo no artigo 110 do CTN que o Moreira Alves construiu o seu voto pela inconstitucionalidade da locação de bens móveis, seguidos por mais 5 ministros. Mas, dada a relevância da matéria, há de se reconhecer que 6-5 é um entendimento que não está longe de ser uma questão pacífica dentro do próprio Supremo Tribunal. Mas eu gostaria de lembrar que, quando do exame da incidência do imposto sobre o leasing como um todo, o Supremo Tribunal Federal voltou a adotar a tese no que diz respeito ao leasing operacional. Ou seja, ele entendeu que no leasing financeiro, sim, poderia haver a incidência sobre o fundamento. Nós até poderíamos discutir esse fundamento depois, mas, enfim, de que financiamento seria serviço. Eu acho que financiamento é algo que
é uma atividade que está inserida na competência federal. Eu não consigo imaginar essa a meu ver, configuraria aí uma invasão de competência, mas, enfim, o que eu gostaria de frisar é que o Supremo Tribunal Federal, em relação ao leasing operacional, aquele em que se dá uma mera cessão de uso de um bem, nessa situação, ele reiterou o seu posicionamento no sentido de que, nessas circunstâncias, não haveria incidência do imposto. Agora, em relação ao que o Eduardo falou a respeito da questão do bem imaterial, não há dúvida de que um serviço, a prestação de um serviço, configura a circulação de um bem imaterial. Se tem dúvida disso. Agora, não é qualquer bem imaterial que configura serviço. Esse é que é o ponto. Então, não é pelo fato de haver uma circulação de um bem imaterial qualquer que eu estarei diante de uma situação em que poderá haver a incidência do ISS. Esse bem imaterial terá, sim, que ter a natureza de serviço para que essa incidência ocorra. Isso é que nós temos que ter sempre em mente. Agora nós entramos em uma questão que é bastante controvertida, a meu ver, que foi trazida pela Lei Complementar 116. Gustavo, vamos só encerrar, então, a questão do leasing? Vamos. Só dentro disso, em 2009, como o Gustavo disse, o Supremo revisitou a matéria ao julgar a questão do leasing. E o Supremo, o relator foi o ministro Eros Grau. Ele diz: o arrendamento mercantil compreende 3 modalidades. O leasing operacional, que se aproxima da locação de bens móveis e, portanto, não haveria incidência do ISS sobre o leasing operacional. O leasing financeiro e o chamado leaseback. No primeiro caso, a alocação, nos outros 2, serviço. E ele diz, aí sim, que eu acho que talvez seja o grande problema, financiamento é serviço sobre o qual o ISS pode incidir, resultando irrelevante a existência de uma compra nas hipóteses de leasing financeiro e do leaseback. Aqui há uma questão, salvo engano, que ainda não foi decidida pelo Supremo, que o ISS pode incidir sobre o leaseback. Qual é a base de cálculo? Qual é a base de cálculo do leasing financeiro e qual é o valor do financiamento? Pois é, mas imagina que coisa impressionante, né? Do que nós estamos falando aqui. Uma total invasão de competência. Mas, de fato, o que importa, e aí nós vamos ver depois, acho que essa decisão aqui vai ser importante para o próximo passo, a questão de onde pagar, né? Mas o que importa, no que se refere à locação de bens móveis, é que foi reafirmado pelo Supremo, já com uma nova composição também do seu pleno, reafirmou-se a jurisprudência firmada em 2000 de que não incide ISS sobre locação de bens móveis, tanto que excluiu o leasing operacional da incidência do imposto. Bom, mas voltando à questão da importação, com a Lei Complementar 116, não só importação, mas importação e exportação, comércio exterior de serviços de uma forma geral. A Lei Complementar 116, ela trouxe uma inovação no que diz respeito à incidência desse imposto municipal, que diz respeito à possibilidade dele incidir sobre a importação de serviços. O artigo 1º, parágrafo 1º da Lei Complementar 116, ela determina que o imposto incide também sobre serviço proveniente do exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. A primeira pergunta que eu faço diante disso é se essa incidência ela é possível no nosso sistema tributário nacional. Para isso, basta que nós vejamos na Constituição Federal em que situações essa incidência se dá em relação aos demais tributos. Essa incidência se dá em relação ao imposto de importação,
ao ICMS, à CID, às contribuições sociais e ao IPI. No Sistema Tributário Nacional, são esses os tributos em gênero que incidem sobre a importação de bens ou serviços. Se nós formos ver em relação ao imposto de importação, ICMS, CID e contribuição social, nós verificamos que a incidência desses tributos, ela sempre dependeu de expressa previsão constitucional no sentido de que ela ocorreria. Isso é verdade em relação ao ICMS, isso é verdade em relação às CIDs, às contribuições sociais, ao imposto de importação, obviamente. E todas as vezes em que houve a necessidade de alguma alteração das regras de incidência desses tributos, sempre houve uma emenda constitucional que foi aprovada pelo Congresso para alterar essas regras. Vocês veem, na emenda constitucional número 1 de 69, havia referência expressa às entradas de mercadorias importadas do exterior. Na Constituição Federal de 88, para que os estados passassem a ter a possibilidade de incidência do ICMS na importação de serviços de transporte e comunicação, isso foi expressamente mencionado na Constituição Federal. Isso é a mesma coisa no que diz respeito à possibilidade de importação de bens destinados a consumo ou ativo fixo. Houve expressa menção na Constituição Federal de que essa incidência poderia ocorrer nessas circunstâncias. Quando o Supremo Tribunal Federal entendeu que as importações feitas por pessoas físicas e jurídicas não contribuintes não poderiam ser alcançadas pela incidência do ICMS, houve a emenda constitucional 33 de 2001, que expressamente pôs a referência a essa importação na Constituição Federal para que ela pudesse ser tributada. A mesma coisa se diga em relação à emenda constitucional 33 de 2001, em relação à CID, quando tornou possível a incidência desse tributo em relação à importação de petróleo, gás natural ou álcool combustível, só assim que essa incidência se tornou possível, e em relação à CID e às contribuições sociais, com a emenda constitucional número 42. Ou seja, sempre é necessário que haja uma previsão constitucional para que a incidência de qualquer tributo incida sobre a importação. Sempre foi assim. Aí os senhores diriam, mas não há referência à incidência do IPI na importação, e, no entanto, ele incide. É que existe uma pequena diferença que foi muito bem acentuada por esse acórdão do Superior Tribunal de Justiça, quando ele diz que o imposto, o IPI, não é um ato de industrialização que gera a incidência do IPI. O IPI ele recai sobre o produto objeto da industrialização. É um imposto que incide sobre o bem material. Então, na verdade, quando se permite a incidência do IPI no desembaraço aduaneiro, é porque se quer tributar a primeira circulação desse produto e não da operação em si. Ele alcança o bem material, a primeira circulação do bem material no território nacional. Então, ele permite a incidência, o IPI incide, apesar de não haver expressa menção a essa incidência na Constituição Federal, em razão disso, especificamente. Agora, quando é um tributo que recai não sobre bens, mas sobre serviços ou bens imateriais, nessa circunstância, todas as vezes em que isso ocorre, a incidência de bens sobre operações ou atividades, essa previsão ela é expressamente feita na Constituição Federal. Então, o primeiro argumento que eu traria aqui, contrário à incidência do ISS sobre a importação de serviços, é o fato de que não há previsão expressa constitucional nesse sentido. O segundo argumento é o fato de que não há também expressa previsão quanto a quem será o contribuinte do imposto. Porque na Lei Complementar 116, ela simplesmente faz uma referência genérica ao fato de que o contribuinte do imposto é o prestador do serviço.
Ora, na importação de serviço, o prestador de serviço é aquele que está localizado no exterior, com o qual nenhum município terá qualquer relação jurídica. Ele terá relação jurídica com o importador do serviço. É a única relação jurídica que se pode manter no território nacional, por intermédio dos municípios, ou a relação que pode ser mantida pelos municípios, é com o importador. Tanto é que, se nós formos verificar no ICMS, na CID, no PIS, na COFINS, no próprio IPI, todos os contribuintes nessas circunstâncias são aqueles que importam, e não aquele que está localizado no exterior. Então, a ausência de previsão de contribuinte também seria um segundo elemento. Um terceiro elemento ainda que se admitisse que... Porque uma referência que eu esqueci de fazer foi o fato de que a lei complementar não define o contribuinte, mas define o recebedor do serviço como responsável, como se fosse possível a existência de um responsável numa situação em que não há contribuinte. Então, a lei não define o contribuinte, mas define o recebedor do serviço, que deveria ter definido esse recebedor como um importador do serviço, como contribuinte do imposto, ele o define como responsável pelo pagamento do tributo. Mas vamos imaginar uma situação, vamos imaginar, para argumentar que essa definição fosse válida. Então, nós teríamos o recebedor do serviço como importador, e, portanto, onde ele estivesse localizado, configuraria a competência tributária do município para a cobrança do imposto respectivo. Imagine a seguinte situação. Uma empresa de treinamento via internet, localizada no exterior, é contratada por uma empresa brasileira que tem 3 estabelecimentos. Um no município do Rio de Janeiro, outro no município de São Paulo e outro em Belo Horizonte. 3 estabelecimentos. O serviço prestado de treinamento via internet é prestado concomitantemente a esses 3 estabelecimentos. Os 3 estabelecimentos, pelo princípio da autonomia dos estabelecimentos, são tomadores desse serviço. Como é que fica a definição de competência tributária para a cobrança do imposto respectivo? Qual dos 3 municípios, porque nesses 3 municípios haverá tomadores de serviços recebendo serviços provenientes do exterior? Como é que fica? Quem determina o município competente nessa situação? Quem deveria ter determinado? A lei complementar. Pergunto, a lei complementar fez isso? Não. Um resultado, obviamente, não é possível. É que eu considere que cada um desses estabelecimentos, cada um desses municípios, poderá se considerar competente para a cobrança de ISS. Porque, nesse caso, eu teria um fato gerador só, gerando 3 impostos, e isso não é possível. O que seria possível, em tese, seria a divisão de um ISS só por 3 municípios. Isso seria possível, mas dependeria de lei complementar nesse sentido também, como existe na Lei Complementar 87 em serviços de telecomunicação. Os serviços não medidos, há uma divisão entre os estados de um imposto só. Eu pego um imposto devido na operação e divido entre os estados envolvidos. Isso poderia ter ocorrido nessas circunstâncias, mas não ocorreu. A Lei Complementar não fez isso. E aí, pergunto, diante disso, prevaleceria a possibilidade de incidência do ISS nessas circunstâncias? Nós tivemos uma situação muito semelhante no passado, logo com a Constituição Federal de 88, quando foi criado o adicional do imposto de renda, em 1988, com a Constituição Federal. Foi atribuído aos estados a possibilidade de incidência desse tributo, era um adicional do imposto de renda que recaía sobre o valor do imposto de renda declarado pelos contribuintes. Só que havia uma lacuna no que diz respeito a formas de definição de como seriam dirimidos os conflitos de competência, e essas situações ocorriam de várias formas, né? Contribuintes que tinham domicílio fiscal em mais de um estado, e a lei complementar simplesmente não tratava desses conflitos de competência.
O Supremo Tribunal Federal foram ajuizadas 27 ações diretas de inconstitucionalidade contra o adicional do imposto de renda. As 27 ações diretas de inconstitucionalidade foram julgadas procedentes e o adicional do imposto de renda foi execrado da Constituição Federal, foi retirado da competência dos Estados, porque faltava uma lei complementar que regulava a forma como os conflitos de competência seriam dirimidos. É exatamente a situação que ocorre aqui com a importação de serviços, porque a ausência da lei complementar para definir como essa situação, basta que haja uma situação, porque reparem que a declaração de inconstitucionalidade em relação ao ADIR, ao adicional do imposto de renda, não foi só nas situações em que houvesse o conflito de competência. Foi uma declaração de inconstitucionalidade que abrangia qualquer situação em que houvesse qualquer incidência do tributo em si, e não só naquelas em que houvesse conflito. Então, a inexistência dessas regras dirimidoras de conflitos de competência, ela impede a própria incidência em si. A mesma coisa aconteceu com o ICMS em relação ao transporte aéreo. Não é, Eduardo? Você quer fazer um comentário? Não. Eu acho que, portanto, a incidência na importação, ela é bastante discutível no que diz respeito à possibilidade da sua existência mesmo. Nós temos agora, um segundo passo dessa análise, a exclusão da incidência do imposto sobre as exportações de serviços. Sobre esse aspecto, a Lei Complementar 116, eu acho que ela foi muito infeliz na sua redação. Por quê? Ela diz que o imposto não incide sobre as exportações de serviços para o exterior do país, mas não define o que seja exportação de serviços. Ela define o que não é exportação de serviços. Então, nós temos que chegar no conceito de exportação de serviços fazendo um trabalho inverso de interpretação. Pelo que não é, nós temos que chegar à conclusão do que é. No parágrafo único, ela diz: não se enquadram no disposto no inciso 1 os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior. Olha, o que se quer, normalmente, ao se desonerar a exportação, é exatamente permitir o ingresso de divisas no país. Então, o legislador complementar vem e exclui da relevância do conceito exatamente o que interessa, a meu ver, que é o fato de haver pagamento por quem seja residente no exterior. E ele dá uma relevância às avessas, né, porque ele diz o que não configura exportação, ele vem e diz: não se enquadram no disposto no inciso 1 os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique. Ora, serviço desenvolvido no exterior não é exportação de serviço. É um serviço que é desenvolvido fora do território nacional, ele está fora de discussão no que diz respeito à incidência do ISS. Agora, cujo resultado, quando ele diz que o serviço desenvolvido aqui, cujo resultado aqui se verifique, não configura importação, a contrário senso, o serviço que seja desenvolvido aqui e cujo resultado se der lá fora, configuraria sim exportação. Agora, para isso, nós temos que ter uma ideia muito clara do conceito de resultado. O que é resultado? O resultado é o fato de se completar a materialização do serviço no país, ou é o efeito econômico que esse serviço proporciona ao beneficiário do serviço? É o fato de a execução se terminar aqui no Brasil, a execução material do serviço, ou é o fato de o resultado, ou seja, o beneficiário, o benefício do serviço se dar em relação a alguém que esteja localizado no país? O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o caso, foi um caso da Selma, ele entendeu que era a materialização que interessava. Ou seja, era um caso de uma bobina de avião que foi restaurada no país,
foi objeto de conserto no país, e o fato do serviço ter sido executado aqui e ter sido completada a execução do serviço também no Brasil, ela foi consertada integralmente aqui, apesar dessa bobina pertencer a um avião que iria voar ao exterior e pertencia a uma empresa localizada no exterior, ele entendeu que, olha, a materialização do serviço se deu aqui, apesar de ter havido ingressos de divisas, apesar da empresa interessada, a empresa beneficiária estar localizada no exterior, eu entendo que aqui não houve uma prestação de serviços. É o precedente que consta do slide. A meu ver, data máxima venia do Superior Tribunal de Justiça, não me parece correto o entendimento. O entendimento correto, a meu ver, é que o resultado do serviço ele se dá exatamente no momento em que há um benefício. Resultado, para mim, é sinônimo de benefício econômico por parte daquele que toma o serviço. Então, na medida em que, por exemplo, um arquiteto é contratado no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Minas Gerais, ou em Belo Horizonte, em relação a uma obra que vai se dar em Miami. Todo o trabalho é realizado aqui, mas o beneficiário desse serviço é o proprietário do imóvel localizado em Miami. No momento em que há esse benefício que é direcionado a alguém localizado fora do município do Rio, fora do país, nesse momento há uma exportação de serviços. Esse entendimento foi adotado nesse precedente, já foi adotado em alguns outros precedentes, mas eu faço referência a esse do Tribunal de Justiça de São Paulo, em que ele dá exatamente essa ideia de resultado do serviço, que me parece a mais apropriada. O resultado deve ser entendido como fruição, como aproveitamento ou efeito do serviço, proveito econômico, exclusivamente no exterior, tomando-se por base o objeto do contrato e a finalidade do serviço para o tomador. É o aspecto subjetivo. Ou seja, não importa onde o serviço é realizado, onde ele é terminado. Não é esse o conceito que, a meu ver, deve ser dado à palavra resultado do serviço, e sim ao proveito econômico que se dá a ele. Agora, volto ao que eu disse inicialmente, que o que interessa efetivamente é ingresso de divisas. É isso, esse é que é o objetivo de se desonerar as exportações. É que haja ingresso de divisas. E se nós formos ver, existe um projeto de lei no Senado, que é um substitutivo da Câmara, é o PLS 386 de 2012, que está no slide, que ele faz referência à necessidade de haver um ingresso de divisas no país para que haja essa exportação. A meu ver, é absolutamente correto. Ele diz lá, o imposto não incide sobre as exportações de serviços para o exterior do país quando os resultados do serviço se verificam em território estrangeiro e houver ingresso de divisas no país. Ou seja, sob esse aspecto, eu acho que ele corrige esse equívoco. Quer falar? Desculpe te interromper. Só uma questão. Eu acho interessante que a gente tenha, inclusive, uma proposta legislativa nesse sentido, só para reforçar o seu argumento, porque lugar comum à expressão não se exporta tributo. E o que o Brasil está fazendo com isso é exatamente exportando tributo. O setor da economia relacionado a serviços é o setor que denota o último estágio de avanço econômico. A China, por exemplo, agora está saindo da fase de industrialização e entrando na fase de serviços. Então, o que a gente deveria estar promovendo é exatamente o incremento da prestação de serviços brasileiro. E, dentro dessa interpretação limitada, a gente nunca teria exportação de serviços, a gente só teria o serviço realizado no exterior. E se o pagamento para o Brasil não é elemento de caracterização da prestação de serviço, o que vira exportação? Nada. O que a gente tem que realmente expandir o conceito de exportação o máximo possível para desenvolver e reforçar o setor de serviços brasileiro. Agora eu faço referência a esse projeto para dizer o seguinte. Reparem que, apesar dele ter consertado esse aspecto da questão, no que diz respeito ao ingresso de divisas, ele continua dando vocês verificam no parágrafo único ele diz, para fins do disposto nesse inciso 1,
o local onde os resultados do serviço são verificados independe do local onde o serviço é realizado. Isso me parece dar argumentos contrários àquilo que decidiu o Superior Tribunal de Justiça. E acho que foi com essa intenção que foi redigido o projeto. Mas eu, se fosse redigir esse projeto, eu definiria resultado de uma vez por todas. O resultado é o benefício econômico que é dado, e se espera que esse benefício econômico seja dado a alguém que esteja fora do país para que se configure a exportação de serviços, né? Ô, Eduardo, agora você fala sobre a questão do aspecto espacial? Aqui vamos, eu vou ser rápido. Houve a impressão, a polêmica em torno de onde se deve pagar o ISS. No município onde está o prestador de serviço, estabelecido o prestador de serviço, ou onde o serviço é executado. Essa questão, como eu disse, há um entendimento divergente entre o STJ e a literalidade da lei complementar. O Decreto-Lei 406/68 e a Lei Complementar 116 sempre estabeleceram como regra de que o ISS é devido no local onde está estabelecido o prestador. E o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento com base no princípio da extraterritorialidade, uma doutrina do Ataliba, do Roque Carrasa, do Aires Fernandino Barreto, de que se o estabelecimento prestador de serviço está no Rio de Janeiro, mas o serviço é executado em São Paulo, se o ISS for devido ao município do Rio de Janeiro, estaria se dando extraterritorialidade à legislação carioca. A lei do município do Rio de Janeiro estaria produzindo efeitos no município de São Paulo e, portanto, seria inconstitucional. Esse é o entendimento, e o Superior Tribunal de Justiça afastava a regra da Lei Complementar 116, como afastava do Decreto-Lei 406/68, sem declarar a sua inconstitucionalidade. Simplesmente ignorava a regra estabelecida no decreto e na Lei Complementar 116. Veio a questão do leasing. O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar, a questão é interessante, incide ou não incide ISS sobre arrendamento mercantil, leasing financeiro. Houve a incidente de constitucionalidade, o julgamento ficou suspenso no STJ e remeteu-se para o Supremo. Incide ou não incide ISS sobre o leasing? Como nós vimos, decisão 2009, ministro Eros Grau, incide ISS sobre leasing na modalidade leasing financeiro. Volta para o STJ decidir. As partes, era o município de Tubarão, município de Braço do Norte e, do outro lado, a Associação Brasileira das Empresas de Leasing, como Amicus Curiae, deixa eu ver qual Potenza Leasing e Arrendamento Mercantil. Então, falou assim, incide. O município de Tubarão falou, ganhei, eu estou cobrando o leasing da Potenza, houve um incidente de constitucionalidade, mas, e o Supremo falou que incide leasing. Volta para o STJ decide, incide o leasing, mas não é para você, município de Tubarão. Apesar da venda ter ocorrido, a revenda de automóvel estava em Tubarão, a pessoa contratou ali fez ali o contrato de arrendamento mercantil, saiu da loja com um carro, com o contrato de arrendamento mercantil, falou assim, não pertence a você, município de Tubarão, pertence ao município sede da Potenza Leasing e Arrendamento Mercantil, Barueri.
Aí, o que todos disseram, o Superior Tribunal de Justiça mudou o seu entendimento. Mudou o seu entendimento para dizer: o ISS não é devido onde o serviço é executado, mas ao município onde está a sede do prestador de serviço. Só que depois, esse acordo é longo, veio o Superior Tribunal de Justiça, ministro Og, pegou e falou assim: não. O ministro Napoleão, em momento algum, ao dizer que o ISS não era devido ao município de Tubarão, o STJ não mudou o seu entendimento no sentido de que o ISS é devido ao município onde está o prestador de serviço e não onde o serviço é executado. Ele entendeu que o serviço de financiamento, o serviço de arrendamento mercantil, não ocorreu no município de Tubarão, mas o serviço ocorreu no município onde está a sede do estabelecimento. Houve uma coincidência. A prestação de serviço efetiva se deu na sede do prestador de serviço. Então, a jurisprudência do STJ continua inalterada. Não é que o município... Porque o que disse o ministro Napoleão? Aquela moça que fica numa mesa na porta da revenda, fala assim: vai ali, conversa com ela, preenche os seus dados. Ela não está prestando serviço de arrendamento mercantil, porque é na sede da empresa que vai se verificar o cadastro do cliente, que vai se verificar se ele está no cadinho ou se não está no cadinho, a ficha bancária, etc, etc. Logo, o serviço não é prestado em Tubarão, mas em Barueri. Mas a primeira leitura que se teve foi de que havia uma mudança na jurisprudência do STJ, de que o serviço, de acordo com a Lei Complementar 116, ocorria no local onde estava a sede, não onde o serviço era executado. Não, por este precedente, continua a jurisprudência de que o ISS é devido onde o serviço é executado. E, no caso, a execução do serviço de arrendamento mercantil se deu na sede da empresa de leasing e não na sua representação no município de Tubarão. Mas, nos fundamentos do Superior Tribunal de Justiça, a partir dessa decisão e das que seguiram, o que se percebe é que o fundamento de validade para dizer que o ISS é devido onde o serviço é executado e não onde está a sede do prestador de serviço, deixou de ser a questão da extraterritorialidade. A questão da extraterritorialidade passou a ser um argumento secundário quase esquecido. O que se está dizendo hoje no STJ é que, a partir da Lei Complementar 116, com o alargamento do conceito de estabelecimento, o estabelecimento passa a ser onde o serviço é executado, necessariamente ali está o estabelecimento. Porque o estabelecimento é aquela unidade autônoma, aquela unidade econômica que presta o serviço. Então, se o serviço é prestado em São Paulo, eu tenho a sede no Rio, o serviço é prestado em São Paulo, eu tenho um estabelecimento em São Paulo. Se o município, a sede é no Rio de Janeiro, o serviço é prestado em Volta Redonda, olha, o serviço foi prestado em Volta Redonda, como que o serviço foi prestado? Por um estabelecimento. Então, por isso que eu perguntei ao Gustavo, quando aqui cheguei, falei: Gustavo, agora nós somos um estabelecimento? Quando eu vou a Brasília fazer uma sustentação oral, entra no avião um estabelecimento chamado Eduardo Maneira, entra no STJ para fazer inscrição um estabelecimento chamado Eduardo Maneira, porque é nesse sentido que hoje se posiciona o STJ para justificar que o ISS é sempre devido
onde o serviço é executado. Porque se há execução de serviço, há a presença de um estabelecimento prestador de serviço, mesmo que não seja a sede, filial, matriz, etc. E eu tenho muito receio desse alargamento do conceito de estabelecimento, porque apesar de não ser, eu sempre aprendi que o estabelecimento é complexo de coisas como unidade econômica de empresa, que configure um núcleo habitual do exercício da atividade, supondo administração e gerência mínimas apta à execução do serviço. Mas não é isso que o STJ tem entendido como estabelecimento prestador. Esse é um assunto que é sempre muito polêmico, principalmente em função do peso das pessoas que pensam diferente de nós dois, Eduardo e eu. Nós já tivemos a oportunidade de participar de alguns congressos em que nós tivemos debates acalorados a respeito desse tema, e são doutrinadores de peso, o Roque Antônio Carrasa, a professora Bettina Gruppemark, que entendem que o município competente seria aquele onde efetivamente ocorre a prestação do serviço, onde ocorre o fato gerador. Agora, eu escrevi, inclusive, uma coluna no Conjura a respeito desse tema, em que eu examinei essa questão do STJ, a divergência jurisprudencial e, a meu ver, a má interpretação dos precedentes do STJ no que diz respeito a esse tema. Que estão trazendo de volta aquela jurisprudência, aquele conflito jurisprudencial que existia anteriormente, no que diz respeito a que município seria o competente, seria o local da prestação, ou se seria o do estabelecimento prestador. A meu ver, eu examinei esses acórdãos a que o Eduardo fez referência, e para mim ficou muito claro que ele sempre teve a premissa de que, entre os municípios em relação aos quais se discutia a possibilidade de competência, nos 3 havia estabelecimento nesse conceito mais amplo a que o Eduardo se referiu. Então, ou havia o estabelecimento em si, fisicamente, como ele se referiu, ou havia unidade econômica. Portanto, a meu ver, a interpretação que foi dada pelo próprio STJ, de que a partir deste acórdão, e com a Lei Complementar 116, depois desse acórdão, teria havido o retorno à possibilidade de tributação por um município, pelo simples fato de que no seu território ocorre a prestação do serviço sem que haja estabelecimento naquele local. Ao meu ver, essa interpretação do STJ está equivocada. Se nós pegarmos os acórdãos, nós vamos ver que os municípios em relação aos quais havia conflito eram sempre municípios nos quais havia a figura do estabelecimento prestador, na forma definida pela lei complementar. Mas não havia aquela situação, como na jurisprudência anterior, em que eu tenho estabelecimento localizado em um município e o serviço sendo prestado em outro, sem que houvesse essa configuração da presença do estabelecimento no município onde o serviço é prestado. Então, nós não voltamos àquela situação anterior de forma alguma. A meu ver, é equivocada essa interpretação que a jurisprudência está dando a esse novo precedente do STJ. Agora, o conceito de estabelecimento, vocês vão ver no slide o conceito que foi dado pela Lei Complementar 116. Nós vemos que o que a Lei Complementar fez? Eu me lembro muito do ministro Delgado dizendo: a Lei Complementar 116 perdeu uma grande oportunidade de ficar em conformidade com a jurisprudência, porque a jurisprudência antes dizia: município competente é aquele onde ocorre o fato gerador. E o legislador complementar deveria ter dito isso, porque aí nós não teríamos aquela incoerência entre o que dizia a lei complementar e o que dizia a jurisprudência. Ela veio e disse: não, o município competente é aquele onde está localizado o estabelecimento prestador. Simplesmente aumentou o número de exceções, de 2 exceções para 22 exceções. E aí nós continuamos com o mesmo problema. Só que a lei complementar não fez só isso. Ela aumentou, ela ampliou o conceito de estabelecimento para esse dos slides. Olha só, vamos ler esse conceito.
Estabelecimento. Local onde o contribuinte desenvolva atividade de prestar serviço de modo permanente ou temporário e que configure unidade econômica ou profissional. A meu ver, existem dois elementos, sendo irrelevantes para caracterizar as denominações de sede, filial, enfim, o nome que se dá ao estabelecimento pouco importa. Mas nós vemos desse conceito aqui que existem dois elementos que são absolutamente necessários para configurá-lo. Primeiro, que haja um desenvolvimento da atividade de prestar serviços. Esse é o primeiro elemento. Segundo elemento, que haja uma unidade econômica ou profissional. Então, o professor Eduardo pergunta, eu sou um estabelecimento? Por este conceito, dependendo da situação em que o profissional estiver, a meu ver, ele pode sim configurar um estabelecimento. Se ele estiver desenvolvendo a atividade de prestar serviços. Em primeiro lugar, ele é uma unidade profissional? Unidade profissional, a meu ver, é aquele que é necessário e suficiente para prestar o serviço. Então, nós, qualquer um de nós, um advogado, que vá a algum local prestar serviços, ele com um computador, ele tem acesso, hoje em dia, no meio da internet, ele tem acesso a todos os tribunais, ele pode peticionar eletronicamente, ele pode consultar jurisprudência, ele pode exercer as suas atividades em qualquer lugar em que ele esteja. Ele é necessário, sem ele o serviço não é prestado, ele é suficiente, ele tem autonomia para prestar o serviço. Então, nessas circunstâncias, eu acho que um profissional ele atenderia a esse requisito da lei. Ele configuraria uma unidade profissional. Agora, a segunda pergunta é essencial. Ele está nessa localidade desenvolvendo uma atividade de prestar serviço ou simplesmente executando uma tarefa específica? Foi o exemplo que eu dei ao Eduardo antes da nossa palestra aqui. Vamos imaginar que eu sou uma empresa copiadora, uma empresa de reprografia. Eu sou contratado por uma empresa localizada no município de São Paulo para fazer cópias de 7.000 documentos. Eu pego todo o meu equipamento, levo ao município de São Paulo, no estabelecimento da minha cliente, todos os 7.000 documentos são copiados, eu exerço a atividade para a qual fui contratado, especificamente, fim do serviço, eu retorno ao meu estabelecimento com o meu equipamento. Nessas circunstâncias, a meu ver, foi exercida uma tarefa para a qual eu fui contratado. O fato de eu estar lá com uma unidade profissional, porque unidade profissional certamente eu tenho lá, unidade econômica ou profissional. Eu tenho o equipamento que é necessário e suficiente para que o serviço seja prestado. A pergunta é, nessas circunstâncias eu estou desenvolvendo a atividade de prestar serviços? A meu ver, não. Eu estaria nessas circunstâncias se eu pegasse o meu equipamento de reprografia, levasse para o município de São Paulo e me colocasse à disposição de quem aparecesse para a prestação desses serviços. Aí sim, eu estaria ali com um estabelecimento, prestando serviços a quem aparecesse e à disposição daquele que quisesse ser beneficiário dos meus serviços. Aí sim eu tenho estabelecimento. Agora, pelo simples fato de eu estar numa situação, vou fazer uma sustentação oral em Brasília, vou fazer uma sustentação oral em Teresina. Não. Eu vou lá exercer uma tarefa específica, eu não vou desenvolver atividade de prestar serviços em hipótese alguma. Nessas circunstâncias eu não tenho estabelecimento. Então, eu acho que o que há de se fazer é perquirir, em cada caso, se há a figura do estabelecimento ou não. E se não houver a figura do estabelecimento, e são essas as premissas em que se baseou, a meu ver, o precedente do STJ, eu não tenho como transferir a competência para um município
pelo simples fato de lá ter ocorrido a atividade que configura fato gerador do tributo. O conceito de estabelecimento sempre teve, assim, assentado nele a noção de habitualidade, né? Você ter um núcleo mínimo que possibilite a exercer a sua atividade com habitualidade. Na medida que fala de modo permanente ou temporário, exercer de modo permanente ou temporário, essa habitualidade, que era uma nota do conceito de estabelecimento, porque a pessoa está, é do próprio nome, eu estou estabelecido. Como é estabelecido e temporário? Eu estou lá estabelecido com um núcleo mínimo, com a gerência mínima, com a estrutura mínima para poder exercer minha atividade. Então, acho que essa interpretação dada pelo Gustavo, que é muito razoável, não é a que está prevalecendo no sentido, porque está se confundindo, como eu disse. Ora, houve prestação de serviço, não há prestação de serviço sem a presença de um estabelecimento. Então, essa diferença deixou de ser importante. O ISS é sempre devido onde o serviço é executado, porque se há execução de serviço, ali há um estabelecimento. É esse. E a questão da territorialidade deixou de ser relevante, até porque essa eu sempre achei um equívoco da doutrina, a questão de conferir-se extraterritorialidade. Faltou aos nobres doutrinadores, no caso Roque Carrasa, Aires Fernandino Barreto, aí perceberem as lições de Alberto Pinheiro Xavier no direito tributário internacional brasileiro, que ele fala: por que eu, Brasil, posso exigir renda de um brasileiro que a ofere no exterior? Depende do elemento de conexão escolhido pela legislação. Não é que está se conferindo extraterritorialidade à legislação nacional. O elemento de conexão escolhido é o fato da pessoa ser brasileira, ou ser residente, ou da renda ser auferida. Então, dependendo do elemento de conexão, você supera essa questão da extraterritorialidade. Todas essas lições do direito internacional são perfeitamente aplicáveis em matéria de ISS para saber. Então, assim, esses tratados internacionais, etc., vamos dizer, essas referências seriam o que a lei complementar faria aqui em termos de ISS para definir os elementos de conexões legítimos. E não seria uma questão de extraterritorialidade. Mas essa discussão passou a ser secundária, porque tudo se legitima agora em nome do alargamento do conceito de estabelecimento. Uma outra questão também que gera muita polêmica diz respeito ao conflito de competência entre o IPI e o ISS. Como nós já falamos em alguns momentos aqui nessa explanação, a lei complementar tem essa função de dirimir conflitos de competência. E as atividades que configuram industrialização, elas podem tanto configurar prestação de serviços quanto a industrialização. Então, nós temos na industrialização é considerada transformação, beneficiamento, acondicionamento, recondicionamento e montagem. Se nós verificarmos no slide, o Decreto-Lei 406 colocava praticamente todas, exceto a transformação, a única que eu não consigo enxergar aqui nesses itens. Mas nós conseguimos enxergar todas essas atividades que configuram a industrialização como atividades que também podem ser objeto da incidência do ISS. Mas nós vemos que a lei complementar aqui, ela criou um diferenciador, quer dizer, o Decreto-Lei 406, que tinha força de lei complementar, criou um diferenciador que permitia determinar, dirimir conflitos de competência entre os municípios e a União Federal. Porque no final de cada um desses itens sempre se fazia menção ao fato de que o ISS incidiria
desde que o serviço, a atividade fosse exercida em benefício de um usuário final, ou então que os bens objeto dessas atividades, desses serviços, não fossem destinados à comercialização e industrialização. Então, a lei complementar exercia a sua função de dirimir conflitos de competência na medida em que dizia, se for destinado ao usuário final ou não for destinado à comercialização e industrialização, é o ISS o tributo devido. Se houver essa destinação ou comercialização, o tributo devido será o IPI. E isso faz muito sentido, porque nós vemos no slide, o sistema tributário nacional, ele subdividiu a atividade econômica em 3 fases, de industrialização, comercialização e consumo. As fases de industrialização e comercialização, o legislador constitucional determinou que essas 2 fases seriam tributadas pelo IPI e pelo ICMS, que são impostos que incidem sobre a produção e a comercialização. E esse ambiente aqui seria um ambiente não cumulativo, justamente para evitar todos os danos, os malefícios que são promovidos pela cumulatividade de tributos. A partir do consumo, o tributo incidente seria o ISS. Nós tivemos aí a divisão muito peculiar, nossa, Tupiniquim, a divisão da tributação indireta nessas 3 parcelas, isso para não falar do PIS e COFINS, não é? Mas IPI e ICMS na fase de comercialização e industrialização, tributos não cumulativos. A partir do momento do consumo, há a incidência do ISS. Então, quando nós verificamos aqui o Decreto-Lei 406, a diferenciação que ela fez, nas ressalvas que fez no final de cada item, ao fato de que o imposto só incidiria nas situações em que houvesse consumo final, vai ao encontro dessa subdivisão que foi feita pelo Sistema Tributário Nacional. O que houve com a Lei Complementar 116? A Lei Complementar 116, talvez numa técnica redacional, porque os itens foram subdivididos, antes eram só itens, só existiam itens no Decreto-Lei 406. Na Lei Complementar 116 passaram a haver itens e subitens. Né? Então, colocou-se lá, serviços relativos a bens de terceiros. O que o legislador quis com isso? Em consonância com o que havia com essa premissa do Sistema Tributário Nacional ter dividido naquelas 3 etapas, era que serviços relacionados a bens de terceiros são serviços relacionados a usuários finais, a beneficiários finais. Aí vem e elenca todas as atividades que configuram industrialização. Muito bem. Só que surgiu daí uma dúvida. Como ficamos nós com a chamada industrialização por encomenda, que se dá no ambiente, naquelas 2 primeiras etapas a que eu me referi? Ou melhor, se dá na primeira etapa a que eu me referi, na etapa de industrialização. Na industrialização por encomenda, como todos os senhores sabem, um estabelecimento envia matérias-primas ou produtos intermediários a um outro estabelecimento industrial, que os industrializa e os retorna os produtos industrializados ao estabelecimento encomendante, com suspensão de IPI e ICMS, mas isso não vem ao caso. Nesse caso, o estabelecimento executor da encomenda, o estabelecimento industrial executor da encomenda, ele está exercendo uma dessas atividades em bens de terceiros. Só que esses terceiros não são usuários finais desse bem cuja industrialização foi mandada fazer. Eles são, na verdade, revendedores desses bens. A etapa em que se dá isso é a etapa de industrialização. Esses bens serão destinados à venda. E aí surgiu a questão. Incide o ISS sobre isso? O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, nesse acórdão que eu mostro nesse slide e no slide seguinte, entendeu que sim,
que, já que está previsto na lista, a incidência do ISS seria sim possível. Ou seja, com essa decisão, permitiu-se, com essas decisões da STJ, permitiu-se que fosse inserido num ambiente não cumulativo um tributo cumulativo, fazendo com que todos os danos que se pretende evitar, exatamente com a tributação cumulativa, ocorressem, né? Então, eu tenho o aspecto de aumento de custos, aspectos inflacionários, aumento de preços, verticalização da economia, todos os efeitos que são gerados pela cumulatividade tributária. Pois bem, essa questão, uma questão muito semelhante, foi ao Supremo Tribunal Federal, em relação não ao aspecto de industrialização por encomenda, mas de impressão gráfica, era o 13.5, mas a questão é muito semelhante. E o Supremo Tribunal Federal entendeu, com todas as letras, como nesse slide que vocês podem ver, que o ISS não incide sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou circulação de mercadorias, dando, a meu ver, a interpretação absolutamente correta e coerente com aquela que prevaleceu no momento em que o Sistema Tributário Nacional definiu que impostos incidiriam em que fase. Pois bem, o STJ, apesar disso, manteve esse entendimento, manteve o entendimento anterior, e chegou a dizer que registre-se que não se desconhecem recentes decisões da primeira turma do STF, no sentido de que a incidência do ISS na industrialização por encomenda será legítima quando o produto encomendado não for destinado à nova circulação. Ou seja, apesar do STF ter decidido aquela matéria daquela forma, o STJ continuou entendendo que o tributo incidente seria o ISS. Data máxima vênia equivocada, a meu ver. Houve um reconhecimento recente de repercussão geral pelo STF, no recurso extraordinário 882, do ministro Luiz Fux, julgado em 21 de 5 de 2015. Vamos ver qual será a decisão final que será dada pelo Supremo Tribunal Federal em relação a essa matéria. Eu espero que prevaleçam as premissas que foram utilizadas para a definição do Sistema Tributário Nacional e que não surja daí uma incidência de um tributo que, pela cumulatividade que gera, pode promover sérios danos à economia brasileira. Em relação ainda àquele substitutivo, aquele PLS 386 de 2012, eu faço uma ressalva de que, novamente, perdeu-se a chance de consertar o problema. Porque, em relação ao item 13.05, que diz respeito aos itens gráficos, aos serviços gráficos, fez-se a ressalva, talvez em função dessa decisão do Supremo, fez-se a expressa ressalva, que está sublinhada no slide, a exceção que foi feita aos produtos que são destinados à operação de comercialização ou industrialização posterior. Mas no item 14.05, que é o que trata das situações em que há industrialização por encomenda, essa ressalva não foi feita. Ou seja, o legislador complementar perde a oportunidade, se esse projeto se mantiver como está, de dirimir esse conflito de competência, exercendo a função que constitucionalmente lhe foi atribuída. Como houve reconhecimento de repercussão geral na matéria de industrialização por encomenda, agora em junho de 2015, eu acho que já ficam todos convidados para uma mesa redonda em 2030 para saber o resultado dessa, porque como nós temos em torno de 170 casos com repercussão geral reconhecida em matéria tributária, e como, em função da TV Justiça, as sessões plenárias do Supremo julgam um caso, porque são 11 aulas magnas ou 10 aulas magnas, espera-se que os 170 casos, já com repercussão geral reconhecida, levem de 15 a 20 anos para serem examinados. Essa é a situação hoje da nossa Suprema Corte. Muito bem. Muito bem. Nós tivemos hoje uma
exposição brilhante dos nossos dois palestrantes. Eu acho que os temas são realmente tormentosos e, infelizmente, a gente, depois de tantos anos, depois de uma nova lei complementar, continuamos com essas questões ainda sem solução, ou pelo menos com soluções que não atendem principalmente à clareza, à segurança jurídica e ao ambiente econômico que a gente precisa para o desenvolvimento do país. Com base nisso, eu gostaria de abrir para perguntas, primeiro do nosso auditório aqui no Rio de Janeiro, para qualquer dos colegas que queiram apresentar uma pergunta à mesa sobre as questões aqui apresentadas. Bem, enquanto os nossos colegas aqui pensam um pouco mais sobre, ou refletem sobre as questões, eu gostaria de apresentar uma coisa, uma primeira reflexão que me choca com relação a essa questão toda, no tocante exatamente à Lei Complementar 116. Então, eu gostaria de ter a impressão, primeiro, dos palestrantes, quanto a uma visão geral do que aconteceu na lei. Ela, afinal de contas, avançou, melhorou o ambiente tributário com relação ao ISS, ou ela trouxe mais retrocessos do que avanço à luz, principalmente da segurança jurídica e da jurisprudência que nós tínhamos chegado àquela altura com o STJ e que agora eu acho que a gente tem, de novo, águas um pouco mais turbulentas. Passo a primeira palavra ao professor Brigagão. A Lei Complementar 116, ela havia alguns problemas que foram solucionados por ela em relação ao decreto antigo, o Decreto-Lei 406, que é de 68, era uma lei muito antiga, mas que, enfim, ela corrigiu esses problemas, alguma definição da sujeição passiva, havia umas questões do que diz respeito a cooperativas, ao fato de ser empresa ou não, enfim. E teve na sua edição, ela teve o grande mérito de não revogar um dispositivo absolutamente essencial, que é o relativo à incidência do ISS sobre serviços profissionais. Porque todos os dispositivos do Decreto-Lei 406 de 68 foram revogados, exceto o artigo 9º, parágrafo 3º, que é o que se refere ao ISS fixo das sociedades profissionais, que é absolutamente essencial e que é um assunto que nós poderemos discutir em um segundo round aqui desse debate, porque é um assunto que sempre preocupa muito em função do posicionamento, a meu ver, equivocado de alguns municípios, no sentido de que essas sociedades profissionais, quando amparadas numa comparação que não tem amparo na lei complementar, de que quando há a natureza empresarial dessas sociedades, elas estariam sujeitas à incidência do ISS sobre o faturamento e não sobre o ISS fixo. Mas, enfim, eu acho que toda dinâmica legislativa ela é feita dessa forma. Enfim, surgem problemas de interpretação relativos a cada legislação, e esses problemas são, ou pelo menos tenta se resolver, com a edição de uma nova lei. E os problemas anteriores, às vezes, são corrigidos, às vezes não, e, obviamente, com a redação de outro ato legislativo, surgem novas interpretações, que surgem novas questões. É a dinâmica. Eu acho que a Lei Complementar 116 não foge a essa regra. Nós vimos aqui várias situações, a criação de uma incidência nova, que, a meu ver, é inconstitucional, da importação, a definição insuficiente do que configura exportação, o equívoco praticado na determinação de dirimência de conflitos de competência com o IPI, nas situações em que as atividades que podem configurar serviço também configuram industrialização. Enfim, existe uma série de questões que devem ser analisadas neste ou em outro projeto que venha a ser examinado pelo Congresso Nacional. E nós vemos que, mesmo esse projeto em andamento,
a redação adotada, ou ela é omissa, no que diz respeito ao item 14.01, por exemplo, na medida em que não faz a ressalva que, a meu ver, é absolutamente necessária, que constava do Decreto-Lei 406, ou então ela é insuficiente como a definição do que configura exportação, do que configuraria resultados do serviço para fim de exportação. Quer dizer, então, como eu disse, acho que ela exerceu, ela foi boa, eu acho que a legislação ela deve ser atualizada. Existem algumas questões que devem ser objeto de análise pelo Legislativo. Existem serviços que são prestados que devem ter um esclarecimento por parte do legislador. O cloud computing, né? que é um serviço que não era nem sequer conhecido, sequer imaginado em 68, que era muitíssimo pouco conhecido em 2003 e que continua sem uma regulamentação específica no sentido de ou determinar expressamente a sua não incidência, porque configuram meras cessões de direito, ou porque eles devem ser tributados dessa ou daquela forma. Então, acho que a evolução legislativa ela sempre é interessante no sentido de fazer com que a lei acompanhe os fatos. Eu acho que a Lei Complementar 116 ela era necessária porque as normas gerais do ISS estavam no Decreto-Lei 406/68, diploma que tratava tanto de ISS quanto do ICM. Então, era uma imposição da nova ordem constitucional. Veio a Lei Complementar 87, estabelecendo as normas do ICMS. Era, de fato, necessário uma norma geral, lei complementar, para tratar do ISS. Mas acho que foi uma lei que avançou pouquíssimo, já nasceu velha, sem resolver os problemas que poderia ter resolvido, tendo em vista a experiência, inclusive, dos litígios em torno do ISS, que poderiam ser dirimidos em grande parte por essa nova legislação e que não foi. E até em relação à questão da tributação das sociedades e profissões regulamentadas, a técnica dela de manter a tributação nos termos do Decreto-Lei 406/68, ela poderia ter incorporado a norma do artigo 9º no texto da Lei Complementar 116 e revogado o Decreto-Lei 406 na integralidade, que evitaria muito problema, porque o Gustavo foi um dos principais atores nas lutas que vieram em torno das legislações municipais pós-Lei Complementar 116, para saber se ainda tinha vigência aquela norma do Decreto-Lei 406 ou não. Se a Lei Complementar 116 tivesse pegado o texto do artigo 9º do Decreto-Lei, incorporado à sua própria lei, né, e revogado na íntegra do decreto, teria feito tecnicamente uma coisa muito mais eficaz, muito mais transparente. Mas, de qualquer modo, e acho também que aí sim é da dinâmica da economia, da vida, etc., que ela hoje deixa de alcançar muitas utilidades materiais e imateriais com os avanços tecnológicos do mundo que estão fora do alcance do ISS e que podem, esse substitutivo aí tenta alcançar alguma coisa ligado a mídias eletrônicas, Netflix, Apple TV, várias coisas que estão aí hoje desafiando quem atua nessa área. De modo que eu diria que se veio para resolver alguma coisa, resolveu muito pouco. Tendo em vista, então, o adiantado da hora, eu gostaria só de acentuar, tanto para o nosso público aí presente, quanto para o público remoto, online, que nós teremos um evento no dia 15 de dezembro próximo, aqui na BDF, também transmitido pela internet, com o palestrante professor Heleno Torres, sobre o tormentoso tema do projeto de lei de repatriação de ativos lícitos não declarados e o novo modelo de troca de informações globais. Dia 15 de dezembro, de 9h30 às 11 horas. O professor Gustavo Brigagão, inclusive, vai ser o presidente do evento. O tema ainda está em elaboração no Congresso, mas eu acho que, realmente, pela qualidade do palestrante e pelas repercussões,
convido a todos a participarem também desse novo debate da BDF. E gostaria de encerrar agradecendo a participação de todos no nosso primeiro webinar. Muitos outros virão no ano que vem. Contamos com a colaboração e com a participação de vocês e esperamos estar sempre ampliando e contribuindo para o debate das questões tributárias, agora em âmbito e abrangência nacional. Muito obrigado e parabéns aos palestrantes.